PF adia depoimento de ex-chefe da Receita sobre ajuda a Flávio Bolsonaro e é para hoje esse depoimento. A Polícia Federal remarcou para a próxima segunda-feira, 29, estamos falando do dia de hoje, o depoimento de José Barroso Tostes Neto, que foi secretário da Receita Federal no governo Jair Bolsonaro. A decisão atendeu um pedido do próprio Tostes, já que a oitiva estava prevista para o dia 25. A previsão, então, gente, é que Tostes seja ouvido hoje, às 15 horas. Então, Tostes Neto, que foi secretário da Receita Federal, deve ser ouvido hoje, às 15 horas, pela PF. Por que a PF quer ouvir o ex-secretário da Receita? Ela quer ouvir Tostes Neto sobre a reunião de Jair Bolsonaro, do general Augusto Heleno, que na época comandava o Gabinete de Segurança Institucional, e de Alexandre Ramagem, que na época era o diretor-geral da ABIN, sobre o esquema da ABIN paralela. Essa reunião foi feita com as advogadas de Flávio Bolsonaro. Um áudio encontrado no celular de Alexandre Ramagem e ex-diretor-geral da ABIN, o conteúdo desse áudio veio a público e no encontro ocorrido em agosto de 2021, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou a sugerir para as defensoras do seu filho, as advogadas Juliana Bainhache e Luciana Pires, que conversassem com Tostes Neto. Na época, a defesa de Flávio queria invalidar o trabalho de auditores. Flávio Bolsonaro era investigado por um suposto esquema de rachadinha em seu gabinete no período em que foi deputado estadual no Rio de Janeiro. A investigação começou a partir de um relatório financeiro feito por auditores da Receita, em que foi apontado movimentação atípica de dinheiro. As advogadas alegavam que o órgão teria agido de forma ilegal. A tese era de que a Receita teria acessado ilegalmente informações financeiras de Flávio Bolsonaro. Essa era a principal estratégia das defensoras para tentar anular o caso. Vamos voltar aqui então. Thales, o Tostes, acho que tem um ponto aí importante a esclarecer à Polícia Federal, que é o seguinte: Jair Bolsonaro chegou a interferir realmente nessa investigação? Ele foi contactado, Tostes Neto, pelas advogadas de Flávio Bolsonaro? Elas falaram com o chefe da Receita a pedido de Jair Bolsonaro? Eu acho que ele vai trazer aí uma informação importantíssima. O Tostes está em apuros. O que ocorreu? As duas advogadas foram lá, se encontraram com Ramagem, com o general Heleno e com Bolsonaro, para pedir uma interferência junto à Receita Federal. Elas expuseram que houve um vazamento e que acha que a Receita Federal foram agentes da Receita Federal que promoveram esse vazamento. É possível que não tenham sido agentes da Polícia Federal, da Receita Federal. De qualquer maneira, o que ocorre? No dia seguinte a essa reunião, o Ramagem se encontrou com o secretário da Receita Federal, com o Tostes. Ou seja, tudo a ver, ele teve uma reunião com as duas advogadas, no dia seguinte se encontra com o secretário da Receita Federal. Para piorar, esse secretário depois vai ao Flávio Bolsonaro. Para quê? Para se explicar, para dar alguma informação. O que se sabe é que, aparentemente, não houve vazamento da Receita Federal, mas havia uma senha que o SERPRO poderia fornecer. Então, esse secretário pode ter ido ao Bolsonaro para explicar isso, a questão da senha, etc. De qualquer maneira, não faz sentido um secretário da Receita Federal atender a domicílio um pleito de qualquer pessoa, qualquer cidadão. Então, só isso já é uma ilegalidade. Então, ele está em apuros. Adiar o depoimento aumenta o tempo de sofrimento, tanto dele
muito embora tenha sido ele quem pediu, como do Flávio Bolsonaro, do Ramagem, de todo mundo. Por quê? Porque vai demorar mais e vai chegar mais perto da eleição municipal. Então, há uma batata quente aí, que não é só quente, é fervente, que está estourando, está caindo no colo dessa gente, do Ramagem, do Tostes, do Flávio Bolsonaro e de todo mundo, porque vai ser muito difícil explicar essa história. Josias, o Thales está descrevendo para a gente aí uma série de reuniões do secretário Tostes, né? Reunião dele com Ramagem, depois reunião dele com o Flávio Bolsonaro. Ele pode ser uma peça central mesmo aí nessa história toda. Sem nenhuma dúvida, o José Tostes, que foi secretário da Receita, ele não se portou, evidentemente, de forma adequada, né? E por que o comportamento do Tostes foi inadequado e até flertando com a irregularidade, a improbidade administrativa? Porque ele dispensou a um certo contribuinte, Flávio Bolsonaro, um tratamento absolutamente privilegiado e incerto. Esse contribuinte, ele as advogadas dele estiveram 3 vezes com José Tostes. O secretário da Receita, esse Tostes, esteve na casa do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio não teve como, tinha um imprevisto, não pôde comparecer ou não quis comparecer às reuniões com o Tostes no Ministério da Fazenda, e o Tostes foi à casa dele para discutir a situação do Flávio, da empresa, uma empresa de chocolates que o Flávio mantinha no shopping do Rio de Janeiro. Um contribuinte convencional, quando se julga vítima de uma ilegalidade do fisco, recorre aos canais competentes. As advogadas do Flávio Bolsonaro e o próprio primogênito do então presidente da República tiveram um tratamento absolutamente privilegiado, um tratamento VIP. E esse tratamento foi proporcionado pelo José Tostes, que tinha ou tem, e pode tentar restaurar, uma biografia de um funcionário de carreira de monstruário da Receita Federal. Noutras investidas da Receita contra poderosos da política, Jader Barbalho, o Tostes era chefe da Superintendência da Receita lá na região norte e contribuiu decisivamente para enquadrar, na ocasião, os malfeitos atribuídos à família Barbalho, né? Então, ele conquistou uma fama na Receita de uma pessoa íntegra. E aqui ele não ficou bem. E o que se espera é que esse pedido de adiamento tenha servido para que o José Tostes tivesse reunido um número de informações que lhe permita um reposicionamento em cena. Não está bem ele. Então, se ele quer restaurar esta boa fama que tinha na Receita, ele precisa fornecer à Polícia Federal dados que ajudem a esclarecer esse tratamento privilegiado que foi dado, sem nenhuma dúvida, à defesa do Flávio Bolsonaro, ao próprio Flávio Bolsonaro, depois que o gabinete da Presidência da República foi transformado num puxadinho da rachadinha, num puxadinho do primogênito. Em pleno gabinete do presidente, a cúpula da inteligência do governo e o próprio presidente de então discutiram formas de blindar o Flávio Bolsonaro. E a Receita participou dessa blindagem. E o que se verifica hoje é que o procedimento que diziam as advogadas do Flávio Bolsonaro teriam sido absolutamente irregulares, ao contrário, foram procedimentos regulares. Cabia, de fato, à Receita prover dados para que o COAF municiasse o Ministério Público com informações que deram origem ao escândalo da rachadinha, e, para a sorte do Flávio Bolsonaro, ele nem precisou desse socorro da Receita, porque ele foi socorrido antes pelos tribunais superiores de Brasília, primeiro o STJ, depois o Supremo Tribunal Federal, que, por razões processuais, sem discutir o mérito de provas inquestionáveis, enterraram essas mesmas evidências vivas, enterraram um inquérito que tinha colecionado evidências inquestionáveis dos malfeitos praticados no gabinete do Flávio Bolsonaro quando foi